Olá, sou Camila Rossi, moradora do Residencial Clube Santos Dumont, e hoje eu vim aqui contar um pouco do antes e o depois da transformação que esse empreendimento fez no bairro Cidade Alegria, no município de Uruguaiana. A construção do Residencial Clube Santos Dumont, ela se deu num espaço, num terreno que era considerado baldio, né, sem habitação, não tinha casas, não era um espaço alugado e que por muito tempo permaneceu assim, por mais de 2 décadas. Dentro dessas 2 décadas, a imagem que os moradores do bairro Cidade Alegria e quem passava pela rua Santos Dumont tinha era apenas de um muro, um anúncio de vende-se e algumas árvores que se destacavam em meio àquela visão, né, que era o que era possível ver. Com o tempo, né, a partir de 2019, 2020, o muro ele foi derrubado e um novo empreendimento começou a ser construído nesse espaço. Lá em 2021, quando iniciou a construção do residencial, os moradores não tinham muita noção do que seria colocado naquele terreno que antes era apenas cercado por muros, né? Ou seja, aquele espaço que era quase que um espaço inabitável passou a tomar forma e mudar também a rotina dos moradores desse bairro. Falo nesse tom porque eu sou moradora do bairro há 24 anos, então quando eu me deparei com a construção do residencial, não se sabia que empreendimento seria, se seria um empreendimento comercial, como tantos outros que abrem, né, inauguram no município, se seria um residencial. Mas aí, com o passar do tempo, se chegou, né, se soube que aqui haveria a construção do residencial, né? E muitos dos moradores do entorno adquiriram unidades lá no início da construção, quando os apartamentos ainda estavam na planta. Não só por essa condição, mas também por ser um empreendimento que envolve financiamento de alguns programas do governo federal. E a partir disso, o cenário em volta desse terreno baldio começou a mudar, a se transformar, não só fisicamente, né, quanto a sua estrutura em volta, né, no entorno, mas questões como o trânsito, questões, né, no comércio local, porque todo esse empreendimento ele acabou girando, fazendo a economia local girar, a estrutura, a logística do trânsito também, e também a parte visual desse local, né, a parte estética, porque aqui se construiu um empreendimento de 4 andares, né? São 168 unidades e cada torre, cada bloco tem 4 andares, ou seja, aquilo que o morador ou quem estava passando pela rua Santos Dumont via antes, que era apenas um muro e árvores, acabou criando uma estrutura. Ou seja, as pessoas passavam e observavam, olha, estão construindo casa ali, na verdade não estão construindo apartamento, será que é financiado? Enfim. E a partir desse movimento, das próprias pessoas que passavam e também da publicidade feita pela empresa que divulgou, construiu, fez a construção e as vendas do complexo de apartamentos, as pessoas começaram a saber o que estava sendo feito ali. E ao longo desses 3 anos entre a construção da obra, a conclusão e a entrega, muito do que se foi visto durante os 20 anos, que era apenas um terreno baldio, hoje se tornou um espaço de convivência e de transformação,
não só para as pessoas, para os moradores locais, mas também para quem passa na Rua Santos Dumont. Não só por questões de trânsito ou logística, mas também esse complexo, né, o Residencial Clube Santos Dumont, ele passou a existir também num registro histórico, no registro de imóveis que antes não tinha, passou a existir fisicamente e também na memória das pessoas como um local, mesmo sendo privado, de moradia privada, passa a ser um local público porque as pessoas começam a querer reconhecer quem é que mora ali, o que é aquele empreendimento. Entra a curiosidade humana e o olhar para que se possa perceber a mudança do espaço que por 20 anos ou mais de 20 anos ficou de uma forma parecendo abandonado e hoje em dia ele é habitado, ele tem uma forma, ele tem cores, ele tem pessoas e assim ele constitui muitas histórias.